Já entendi que eu tenho ansiedade, já entendi quais são os meus sintomas, já sei que eu preciso de ajuda, mas e por onde eu começo? Eu vou num psiquiatra, eu vou num psicólogo, eu vou num clínico geral e agora, por onde começar a tratar a ansiedade? Olá, eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, eu sou especialista no tratamento da ansiedade e eu ajudo você a dominar a sua ansiedade, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E hoje, então, vamos desvendar esse mistério, né, de por onde começar a buscar ajuda. Primeiro que se você está querendo buscar ajuda, você já está de parabéns e você já está fazendo parte de uma porcentagem da população que se diferencia no quesito saúde mental. Porque está buscando ajuda, porque entendeu que precisa dessa ajuda. Eu sempre gosto de salientar que a ansiedade, ela é uma emoção que precisa existir em todos nós. É uma emoção natural que tem um objetivo de ser, que é nos proteger de perigos e ameaças. O grande problema é quando essa ansiedade ela se torna patológica. E o que é uma ansiedade patológica? É quando ela já está num nível que nos causa prejuízo, causa transtornos na nossa vida. Então, quando ela chega nesse nível de sofrimento, de um longo prazo de duração, né? Você fica ansioso por um longo período e você tende a interpretar as situações como muito perigosas, como catastróficas, como ameaçadoras, situações que outras pessoas não interpretam assim. Essa é a hora de buscar ajuda. E aí, busco ajuda de quem, Laura? Então, a primeira ajuda que eu indico que você busque é de um psicólogo, para buscar um tratamento, para buscar por psicoterapia, né? Ou terapia com um psicólogo. Por quê? O psicólogo é o profissional que estudou e que está habilitado não só para fazer o tratamento, mas para também dar um diagnóstico exato do que você tem. Além disso, o psicólogo ele é um profissional que ajuda a entender qual é o seu nível de ansiedade, né? O quão você está precisando de ajuda de outros profissionais. Então, o psicólogo ele tem a habilitação de encaminhar para um psiquiatra caso você precise compor no seu tratamento uma medicação. Porque muitas vezes só a terapia não dá conta do recado. Só a terapia não é o suficiente para o tratamento da ansiedade. E aí a gente precisa de uma medicação, a gente precisa de algum outro profissional, talvez um nutricionista, talvez um endocrinologista. Então o psicólogo tem essa habilitação de diagnosticar, de tratar e de encaminhar para outros profissionais. Além disso, tem outras vantagens em você fazer o seu tratamento da ansiedade com psicólogo. Uma delas é a facilidade, né, a ajuda, o apoio para a tomada de consciência, para o autoconhecimento. É muito difícil a gente tratar da ansiedade, de todos os sintomas da ansiedade sozinho. É muito complicado porque a gente não consegue perceber todas as coisas que estão na nossa volta. Além disso, e principalmente, é muito difícil sozinho você conseguir perceber quais são as raízes da sua ansiedade, quais são os gatilhos da sua ansiedade. E o psicólogo tem essa habilidade de te ajudar a te autoconhecer. E esse é o primeiro passo para você ficar bem. Outra coisa que o psicólogo faz é te ajudar a entender e a conhecer os mecanismos da sua ansiedade. Quais são as coisas que te deixam mais ansioso? Quais são as formas de evitar essas situações que te deixam mais ansioso? E tudo isso é um trabalho do psicólogo. Você passa a aprender a lidar de um modo diferente quando você sabe os mecanismos da ansiedade em você. Porque pode ser que para uma pessoa a ansiedade funcione de um jeito, pode ser que para outra pessoa a ansiedade funcione de outro jeito, né? Cada um tem as suas peculiaridades.
E quando a gente conhece esses mecanismos, fica muito mais fácil de mudá-los. E aí, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, a deixar o seu like nesse vídeo, se você está percebendo que todo esse conhecimento que eu tô te falando tá fazendo sentido para você. E também quero te pedir que comente aqui. Você faz terapia? Me conta aqui nos comentários para que a gente possa fomentar cada vez mais que as pessoas procurem ajuda para ansiedade, né? Afinal de contas, como eu falei no início do vídeo, você é a pessoa que já tá se diferenciando só pelo fato de querer saber por onde buscar ajuda. Então segue aqui comigo que no final eu vou trazer o principal motivo pelo qual você deve buscar ajuda com um psicólogo. Fazendo terapia, você também consegue identificar os fatores desencadeantes da ansiedade. Então, quais são os tais gatilhos, né? Quais são as situações que te geram? É um medo? É uma preocupação? É o que alguém fala? É o que você vive no trabalho? É o seu relacionamento? São os seus filhos? Né? O que desencadeia a ansiedade em você? É muito comum aqui no consultório as pessoas dizerem que eu não sei o que fez eu ter as primeiras crises, né? Eu não sei por que eu sou ansioso. E aí a gente vai, aos poucos, através do autoconhecimento, vai reconhecendo quais são esses gatilhos que geram a ansiedade em cada uma das pessoas. Muitas vezes, ou melhor, sempre acontece que o que gera ansiedade é a gente olhar para uma situação de forma equivocada. Então, a gente a gente interpreta aquela situação como ameaçadora, como catastrófica. E no processo de terapia, a gente aprende a enxergar as situações de uma maneira mais real. Porque muitas vezes o que te causa ansiedade é uma coisa que você está interpretando como ameaçadora, mas não tem ameaças ali, não tem uma ameaça à sua vida naquela situação. Então, a terapia te ajuda nisso. Outro ponto muito importante que o psicólogo pode te ajudar é te ensinar técnicas de controle da ansiedade. E através dessas técnicas, você consegue se autorregular, como a gente chama, né? A partir do momento em que você aprende o que fazer quando começa a ficar ansioso, pronto, aí meio caminho andado, né? Porque quando você começa a sentir ali os primeiros sintomas de ansiedade, você já consegue ir para o lugar de controlar e não se levar por esse caminho de ter uma crise grave, por exemplo. E aí, técnicas básicas que ajudam no controle da ansiedade são o relaxamento, a respiração diafragmática, o controle dos pensamentos, e tudo isso eu ensino no programa Tratando Sua Ansiedade. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre o programa Tratando Sua Ansiedade, o link está na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Você consegue acessar e ter conhecimento de como funciona o programa, acessar a comunidade no Facebook, onde a gente tem muitas trocas a respeito dessas peculiaridades da ansiedade em cada um, e tem trocas muito bacanas entre os membros. Outra coisa que a psicoterapia vai te ajudar é te encorajar a mudar o seu repertório de comportamentos. Muitas vezes, o que nos gera uma emoção desregulada, né, como no caso da ansiedade, tem a ver com esse comportamento de repetição. A gente fica repetindo sempre o mesmo jeito de ser, a gente não consegue sair daquele circuito. Só que mudar isso sozinho é muito difícil, né? A gente muitas vezes nem se dá conta que é o nosso comportamento que está nos gerando essa ansiedade. Então, o fato de você ter alguém que te ajuda a perceber e a tentar fazer diferente, já são duas pessoas, né? Já é uma equipe trabalhando para essa mudança de comportamento que gera, então, um alívio muito grande nas emoções. Outro ponto muito importante da terapia é o incentivo no enfrentamento de situações. Uma das coisas que o ansioso muitas vezes escolhe fazer é evitar se colocar em situações que causam ansiedade ou que causam medo, que paralisam, né? Então, ao invés de eu ir lá e enfrentar aquela situação, eu evito, eu nem vou naquele lugar ou nem vou me encontrar com aquelas pessoas,
porque tem maior chance de eu ficar ansiosa. Então eu não vou. E isso aumenta a nossa ansiedade. Quando a gente está no processo de terapia, a gente tem um profissional que está segurando a nossa mão, que está nos ajudando a enfrentar essas situações que nos causam medo, que nos causam preocupações, que nos causam desconforto e que fazem com que a gente muitas vezes fuja para o outro lado. E por último, então, propõe um entendimento diferente dos nossos sintomas. Muitas vezes, os sintomas da ansiedade, eles são os nossos sabotadores. Então, se eu quero ter uma carreira, por exemplo, numa área comercial, numa área onde eu tenho que trabalhar, eu trabalho com pessoas, eu trabalho fazendo apresentações, eu trabalho tendo que me relacionar com grupos de pessoas e o meu grande medo é me expor, a minha grande ansiedade está relacionada a estar à frente de grupos. Como que eu vou desenvolver a minha carreira nessa área se justamente a minha ansiedade me bloqueia nesse sentido? Então, quando a gente se dá conta disso, a gente percebe que estamos nos sabotando. E dentro do processo de terapia, a gente consegue enfrentar essa situação, a gente consegue se dar conta desse sabotador e flexibilizar a nossa certeza sobre algumas coisas, né? Então, quando a gente fala da terapia para ansiedade, é porque tem todos esses ganhos. Então, o que você pode esperar do seu tratamento para ansiedade com um psicólogo? Pela psicologia não ser uma ciência exata, a gente não consegue prever quais são os resultados que aquele indivíduo vai ter com o tratamento. E nem exatamente qual o período de tempo necessário para o tratamento daquela pessoa. Porque depende de muitos fatores, depende da relação paciente-terapeuta, né? Então, não tem como a gente prever o tempo de duração. Para algumas pessoas pode demorar mais, para outras pessoas pode demorar menos, mas a gente sempre considera que a psicoterapia tem um longo período de duração aí. O engajamento do paciente é fundamental. A cooperação e a motivação do paciente para o tratamento, para a mudança, ele é o principal elemento para o processo de terapia dar certo. Então, não adianta você ir para a sessão, não adianta você fazer terapia sem vontade. Isso não vai funcionar. O psicólogo tá ali para te ajudar. Ele não tá ali para te julgar, ele não tá ali para dizer se você tá certo ou se tá errado, ele não tá ali para te criticar, ele não tá ali para te dar respostas das suas perguntas. Ele está ali com ferramentas para te ajudar a encontrar o seu caminho, a sua forma, o seu jeito de resolver essas questões que estão te abalando. Mas ele não vai te dar respostas, ele não é mágico para também, né, em poucas sessões, em poucos encontros já resolver o seu problema, se você não tiver motivação para mudança, se você não tiver cooperação com o seu tratamento. E por fim, não existe uma receita pronta para o tratamento, né? Para cada pessoa vai haver um tipo de conduta, vai haver uma forma de tomar as ações, né? Para alguns pacientes a gente vai por um caminho, para outros pacientes a gente vai para outro caminho. Então, vai depender muito de como é para cada um a sua individualidade, o seu estilo de vida, a sua motivação para mudança, né? Então, cada paciente é um e cada tratamento é um. Não é porque o psicólogo do seu amigo faz de um jeito que o seu vai fazer a mesma coisa. Você é diferente dele. Então, quais são os benefícios da terapia para a ansiedade? Você vai ter uma diminuição drástica nos seus sintomas, você vai ter uma remissão das crises de pânico, você vai ter um controle dos seus sintomas, então você já vai, ao mesmo tempo que você se conhece, você sabe quais ferramentas servem para você e você vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia. Então você começa a diminuir o impacto da ansiedade na sua vida. E você passa a não ser mais refém dos seus sintomas de ansiedade.
você passa a dominá-los. Ao invés da ansiedade dominar você, você passa a dominar a ansiedade. Você passa a ser o seu próprio terapeuta, porque você aprende um leque de ferramentas que te ajudam a dar andamento na sua vida, a ter uma vida que vale a pena ser vivida de uma forma natural, sem ficar com aquele medo constante. Agora, vale lembrar, a terapia não faz mágica, a terapia não vai eliminar uma emoção da sua vida, porque isso até não seria bom. Mas a terapia vai te ajudar a deixar isso mais equilibrado para as situações que você vive. Então, a intervenção do psicólogo na sua vida para te ajudar no controle da ansiedade tem um objetivo de tornar a sua vida mais leve, tornar a sua vida mais fluida, tornar a sua vida mais orientada para os seus objetivos de vida e não orientada para ficar naquela tensão, naquela preocupação de será que eu tô passando bem? Será que isso aqui tá legal? Será que eu vou dar conta do recado? Eu tô com medo e aí eu me privo e aí eu fujo, enfim. Então, você pode começar buscando ajuda com outros profissionais? Claro que sim, você pode começar buscando ajuda com um psiquiatra, você pode buscar ajuda com seu clínico geral, com seu ginecologista, mas o profissional que vai te fazer ter ganhos reais, definitivos para a vida toda é o psicólogo. Então, fique comigo para assistir os próximos vídeos. Obrigada por estar comigo hoje e até o próximo. Tchau, tchau!